Muito bom dia a todos, especialmente a equipe de trabalho da Escola Reformada de Teologia aqui de Bauru e também aos alunos desse módulo de Teologia Reformada 2, né? Eu tive a alegria, o contentamento, a satisfação até de ser convidado para ministrar a aula deste módulo para vocês, mesmo sendo aí uma aula ministrada um pouco à distância, tá certo? E estou aqui meio que aprendendo a lidar um pouco com essas ferramentas aí que a tecnologia nos proporciona para que nós possamos então transmitir um pouco do conhecimento histórico e teológico, né, que vem aí descrito, que vem aí relacionado neste módulo, nessa matéria, nessa disciplina. Meu nome é Daniel Rocha, eu sou pastor, colaborador da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Bauru. Ali nós estamos em uma equipe de 3 pastores atualmente, né? E eu sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas, com validação junto ao Ministério da Educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, capital. Tenho também especialização em ciência da religião e atualmente estou, encerrando, terminando o meu mestrado, mestrado em teologia sacra pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, também ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá na cidade de São Paulo, como eu já mencionei. Ali eu estou hoje, pela graça do Senhor Deus, na fase final, na preparação da minha dissertação de mestrado, né, que vai tratar, que versa sobre alguns aspectos importantes da educação cristã, né, confessional. O título do meu trabalho é Fundamentos de uma Educação Calvinista no Brasil, né? E tenho a alegria de contar como orientador o presbítero Solano Portela Neto, né? Uma das maiores autoridades sobre o assunto de educação cristã aqui no nosso país, tá certo, queridos? E tive a honra, a satisfação, como já disse, de me dirigir a vocês nesse módulo, tá certo? É importante que eu avise vocês também sobre duas coisas fundamentais para o nosso curso. A primeira delas é que lá na nossa sala de aula virtual do Google, eu já subi, né, já coloquei lá a ementa das nossas aulas, do curso todo, tá certo? Com a descrição aí dos temas, dos tópicos de cada aula que será ministrada virtualmente, tá certo? Também pretendo colocar algum material de apoio, algum material auxiliar, né? Para que você que esteja interessado possa descobrir por si mesmo, possa consultar, né, algumas fontes, né, muito importantes sobre esse material que nós vamos tratar. E já coloquei lá também um arquivo em PDF sobre os cânones de Dort, que é a primeira coisa que nós temos que aprender a respeito da teologia reformada 2, quando nós vamos estudar os 5 pontos, né? Os 5 pontos do calvinismo, eles são um resumo de um documento maior, um documento importante que resultou daquele congresso, né, daquele sínodo que a Igreja Reformada empreendeu, né, promoveu lá no século XVII. Há 2 anos atrás, em 2018, algumas igrejas, mesmo aqui no Brasil, comemoraram os 400 anos do Sínodo de Dort, né? E também
consequentemente, dos 400 anos dos cânones de Dort, que foi o documento oficial saído da lavra dos teólogos que estavam reunidos ali naquele sínodo tão importante na história da igreja. Então lá está também, vocês vão perceber pela ementa, que a primeira avaliação é uma avaliação até um pouco mais simples, de você, aluno deste módulo, baixar ali aquele arquivo, né, dos cânones de Dort, fazer a leitura e me enviar uma simples declaração de leitura. Né? Declaro para os devidos fins que fiz a leitura do documento, os cânones de Dort. Né? Cânones quer dizer decisões, né? Pontos, né? Importantes que precisam ser registrados. Então, já está lá disponível para você, querido aluno aí da Escola Reformada de Teologia, para você tomar conhecimento desse documento dos nossos irmãos, né, dos nossos antepassados espirituais, nossos irmãos na fé que viveram tantos anos antes de nós, né? Irmãos aguerridos, irmãos ativos, irmãos dedicados, né, ao trabalho de evangelização, ao trabalho de organização de novas igrejas ali pelo território da Holanda, principalmente, se bem que vieram, né, delegados, né, homens que haviam recebido a delegação de participar do sínodo, vieram de vários outros lugares da Europa, como da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, né? Muito importante, muito interessante, tá certo? E queridos, eu quero então deixar aqui como aviso para você, que você então já veja lá aqueles 2 documentos na nossa sala de aula virtual, tá bom? Então, queridos, falar sobre teologia reformada em torno das questões que estão envolvidas nos 5 pontos, né, é falar, na verdade, acerca de um desenvolvimento posterior da teologia reformada. A teologia reformada, nós estamos aproveitando o ensejo aí do aniversário de 503 anos da Reforma Protestante para falarmos sobre esses temas, né? Mas a teologia reformada nasce mesmo com aquela primeira geração, né, de reformadores que contam ali com a figura emblemática de Martinho Lutero na Alemanha, né, que foi o estopim da reforma, também com Ulrich Zwinglio lá na Suíça, com William Tyndale lá na Inglaterra, né, ele que traduziu a Bíblia, né, para o inglês, especialmente a porção do Novo Testamento, para a língua comum do povo, a língua vernacular, e acabou pagando com sua vida, né, o preço por essa desobediência civil. Né? A rainha da época não aceitava que a Bíblia fosse traduzida para a língua comum do povo, mas mesmo assim esse homem de Deus fez essa tradução e acabou sendo martirizado. Né? Esses dias atrás comemoramos o martírio de William Tyndale, na data de 6 de outubro de 1520 alguma coisa. Eu esqueci agora, depois eu falo para vocês, tá certo? Meus queridos, é importante vocês saberem então que de primeira mão, e já foi visto por vocês, né? Aquilo que ficou mais evidente, aquilo que ficou mais assim debatido, discutido, tanto nas academias quanto nas igrejas da época, eram aqueles 5 pilares da Reforma Protestante, né? Os 5 lemas, os 5 temas que a Reforma Protestante elaborou em contraposição às teses que a Igreja Católica medieval defendia. Então, lamentavelmente, boa parte da teologia reformada de primeira geração era uma teologia de reação, uma teologia de resposta. Né? É só depois de alguns anos que a teologia reformada, então, ela vai assumir esse papel de, sem querer entrar em polêmica, em embate com partidos de oposição, né?
A gente vai olhar para a Bíblia e vai extrair da Bíblia o ensino que normatiza a vida inteira, um ensino que ilumina a vida inteira, tá certo? E essa prática de extrair da Bíblia aquele ensino sem o contexto da polêmica, sem o contexto, né, da apologética, mas com o puro amor de expor a Escritura, de sistematizar a doutrina, só vai acontecer um pouco mais tarde, principalmente com aquele movimento que até vem retratado aí na foto do nosso slide, né? Aqui nós temos, na verdade, a reunião de uma família puritana, é o movimento puritano na Inglaterra, que toma sobre si esse trabalho, esse papel de fazer uma larga exposição do ensino da Sagrada Escritura, né? Ensino esse que vai tocar em cada área diferente da vida do cristão, da família cristã, de uma sociedade cristã, de uma nação cristã, né? E aí nós encontramos um material valiosíssimo. É claro que o material de primeira geração também é importante, também é fundamental, né, obviamente, para o nosso conhecimento, mas depois, né, o clímax do desenvolvimento do pensamento reformado vai chegar ali com os nossos irmãos puritanos na Inglaterra, na Escócia, né, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos já estava sendo ali fundado, né, devagarzinho no século XVII, tá certo? Mas no comecinho, bem no comecinho do século XVI, aparecem então essas figuras emblemáticas, né, essas figuras icônicas que vão tratar de temas que faziam uma contraposição muito evidente com a cultura, com a teologia, com as ideias da Igreja Católica medieval. Então eles vão apresentar o sola scriptura em reação à tradição magisterial da Igreja. A Igreja Católica possui, ela confia exageradamente em uma tradição dos professores, dos doutores ao longo da história, tradição essa que muitas vezes entra até em conflito com a própria Escritura Sagrada, né? E aí os reformados, começando com Lutero, lá na Dieta de Worms, em 1521, ele vai dizer assim: eu não me retrato das minhas teses, eu não volto atrás enquanto vocês não me convencerem pela Escritura. Então foi a primeira vez que alguém utiliza o princípio do sola scriptura, né? Pelo menos assim, convencionalmente falando, é o primeiro que, em uma reunião pública, político-eclesiástica, né, onde o poder exigia que um líder da igreja se dobrasse à autoridade do peso da história, né? E ele disse: não, autoridade para mim é só a Bíblia, a história, os outros comentadores até podem me ajudar, desde que eles se mantenham fiéis ao ensino da Sagrada Escritura. E isso foi, né, um divisor de águas, mudou radicalmente a mentalidade dos cristãos da época, tá certo? E aí ficou consolidado, né, esse princípio, esse lema, esse pilar do somente a Escritura. Depois nós vamos para somente a graça de Deus, né? Quando os reformados queriam então contrapor aquela ideia católica romana do donum superaditum. Não vem ao caso responder agora, mas você, estudante, deve saber e deve procurar entender por que é que esses 5 lemas estudados em Teologia Reformada 1, eles foram elaborados em contraposição a qual ensino, respondendo a qual questão que eles foram elaborados, né? Então a Igreja Católica ela tinha uma visão um pouco mais atenuada da queda, e isso fez então com que os reformados disseram: não, se Deus ama o homem, ele ama o homem inteiramente pela graça. Ele se dispõe a vir ao encontro do homem, a salvar o homem inteiramente pela graça, somente pela graça, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso quando falarmos da total depravação, a doutrina da Escritura, a doutrina bíblica, da inabilidade total do espírito humano, né? Nós vamos chegar lá, tá certo? Depois tem o somente pela fé, quando os reformadores romperam com o sistema penitencial da Igreja Católica. A Igreja Católica
possuía todo um sistema que controlava a vida do cristão do berço à sepultura. E ela se via como a mediadora entre o cristão comum e Deus, né? Então foram os reformados que, lendo a Bíblia, descobriram que não há outros mediadores entre o cristão comum e Deus, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois há o lema do somente Cristo, quando eles defendem que o único cabeça da igreja e o único rei e herdeiro de todas as coisas, na verdade, é Jesus e não o Papa. Não existe poder secular do Papa, não existe o poder do Papa em emprestar autoridade para os reis, para que eles possam governar civilmente os seus povos, que eram pensamentos que estavam na moda na época, né? Os reis, eles entendiam que só podiam governar os povos sobre os quais eles eram uma autoridade se o Papa cedesse um pouco da autoridade dele. O Papa era visto como o indivíduo mais importante, mais especial do mundo inteiro. Ele era o substituto do Senhor Jesus Cristo na terra, de acordo com a mentalidade medieval. Os reformados romperam com isso. Só existe um cabeça da igreja. E esse cabeça é Jesus. E Jesus, então, governa a igreja com sua mão direita e governa civilmente, governa o Estado com sua mão esquerda, né? E não vem ao caso explicar essa ideia que os reformadores elaboraram na época, né? Se fosse um curso sobre cosmovisão cristã, sobre o cristão e a cultura, o cristão e a política, seria muito interessante nós estudarmos aí a doutrina das duas mãos, a ideia, né? O conceito reformado inicial das duas mãos de Cristo, né? É muito legal, muito interessante. Lutero, por exemplo, acreditava assim, que o Estado era a mão esquerda de Deus, que a igreja era a mão direita de Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas, queridos, depois do somente Cristo, então, finalmente, nós encontramos o quinto lema, que é o somente a glória de Deus. Também um pilar fundamental que veio combater a ideia do homomecator, né? Homomecator vix potenta del placere, né? A ideia de que o homem comum não podia agradar a Deus. Ele só podia agradar a Deus se ele fosse fiel à igreja, se ele fosse devoto de algum santo, de algum mártir, né? De algum líder eclesiástico, tá certo? Ele precisava ter uma vida cristã de tabela, uma vida cristã vinculada, né? Enganchada na vida de algum líder eclesiástico, de algum cristão proeminente do passado. Os reformados romperam com isso. Não, toda a vida humana pode ser vivida de forma a glorificar a Deus. Em atividades, desde que sejam legítimas, né? Em atividades também comuns, como o comércio, como a indústria, como a sala de aula, como a agricultura, né? A vida no campo. Então, os reformados, inclusive, mudaram a ideia e o conceito de trabalho, o conceito de cultura da Idade Média, né? que vigorava sobre a Europa. E isso fez uma mudança radical, tá certo? Aí lá no século XVI, ou melhor, no século XVII, depois de uma boa caminhada, depois dos reformadores de primeira geração terem morrido, e até dos de segunda geração, como João Calvino, como Filipe Melanchthon, como outros vários, né, reformadores, Thomas Cartwright e outros vários reformadores, João Knox, né, depois deles terem morrido a segunda geração, vai aparecer um outro grande desafio à teologia reformada. E é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que nós poderíamos muito bem resumir, como está aqui na nossa tela, de que falar sobre 5 pontos é falar sobre a história da nossa salvação. A história da nossa salvação, tá certo?
Vamos observar aqui alguns da história importantes, né? Quero chamar a atenção de você para perceber que lá na igreja antiga, né, as questões que envolveram o estudo, que envolveram o esforço, o tempo, a preocupação da maioria dos teólogos naquela época, eram questões que estavam ligadas à doutrina mais profunda da nossa fé cristã, que é a doutrina da Trindade, né? Então, os concílios ecumênicos antigos, lá de Niceia, de Calcedônia, de Constantinopla e de Éfeso, eles foram concílios que trataram ou da doutrina da Trindade ou da doutrina cristológica, né? Eram os fundamentos da teologia que estavam sendo lançados, os princípios básicos, importantes. Falar sobre doutrina, o cerne da teologia. Sem a doutrina da Trindade, é impossível fazer teologia. Sem a doutrina da Trindade, não tem como nós fazermos uma investigação coerente do conteúdo da Sagrada Escritura. E depois que a doutrina da Trindade já estava bem mais consolidada na mente dos teólogos e da igreja cristã nascente, então a discussão começou a migrar para a cristologia, né? Como é que a cristologia deve ser entendida à luz da Bíblia, né? Como é que a natureza humana e a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conviviam unidas, mas não fundidas no mesmo ser, ou melhor, na mesma pessoa, né? Não é no mesmo ser, na mesma pessoa. Então todas essas perguntas, né, ficaram aí necessitando de respostas muito importantes. E é por isso que a doutrina da salvação ficou um pouco mais escanteada. A doutrina da salvação era vista, era entendida, né, mesmo que não unanimemente, né, ela era vista de um ponto assim mais sacramental, né? Os antigos acreditavam na salvação bem ligada à prática dos sacramentos, apesar de acreditarem sim que a experiência, que a fé em Jesus era a porta de entrada da vida cristã, era o marco, né, da mudança dos nossos corações, a transformação da nossa natureza. Mas havia um pensamento ainda não tão muito bem definido como veio a ser depois, tá certo? Foi só lá no século V que surgiu de fato um monge britânico, um monge que veio lá das ilhas britânicas, né, onde hoje é a Inglaterra, Irlanda, onde hoje é a Escócia, o País de Gales. Então de lá veio um monge muito conhecido pela sua disciplina moral, pela sua austeridade de vida, um homem, ele comia pouco, ele dormia pouco, né? Ele quase sempre estava dedicado a alguma atividade assim religiosa, sabe? Então esse homem chamava Pelágio. E o Pelágio, ele vindo lá, né, dessas ilhas, ele vai propor um novo entendimento a respeito da doutrina da queda, né? Eu quero chamar a atenção inicialmente do nosso curso, mesmo nessa aula introdutória, para você se lembrar de algo que foi falado há muitos anos atrás por um bispo da igreja anglicana, né? O grande J.C. Riley, né? Esse bispo da igreja anglicana, ele dizia: não há heresia que não nasça de um conceito equivocado da doutrina do pecado. E ele estava certo. Ele estava exatamente certo. Ele olhou, bateu na cabeça do prego. Se você distorce inicialmente a doutrina do pecado e da queda, facilmente doutrinas equivocadas, erros, né, vão entrar em nosso sistema teológico, tá certo? Então esse Pelágio, apesar de ser um homem bem disciplinado, e eu acho que até por causa disso,
ele começava a depositar um pouco da sua confiança salvadora na sua própria disciplina, nas suas próprias boas obras. Então ele vai defender um novo entendimento do livre-arbítrio que o homem foi criado, dotado com livre-arbítrio por Deus no dia da sua criação. Ele vai defender uma nova compreensão sobre o livre-arbítrio. E isso começou a se tornar tão popular que fez com que aparecesse a reação de um dos maiores mestres da igreja antiga, o mais importante pai da igreja, né? Que nós chamamos aquela geração de líderes, né? De escritores e de teólogos lá, aquela geração que veio logo depois dos apóstolos, que inclusive foi uma geração longa, né? Ocupou ali os séculos 2, 3, 4, até os 5, né? Então temos ali vários mestres de grande peso na história da igreja. O maior deles, o mais importante deles, é Agostinho de Hipona. Só para vocês terem uma ideia, Agostinho, depois da sua morte, por causa da sua influência, houve o surgimento da ordem agostiniana na Igreja Católica Apostólica Romana. E Martinho Lutero pertencia à ordem agostiniana. Ele era um monge agostiniano. Tudo isso tem a ver, tudo isso está ligado. Se a gente for analisar profundamente, tudo isso tem sentido de estar junto. E Calvino, na sua obra mais importante de teologia, que é As Institutas da Religião Cristã, a pessoa mais citada nas Institutas é Agostinho de Hipona, né? É o mestre da igreja antiga mais citado, tá certo? Com o maior número ali de citações, de paráfrases, né? Porque nosso querido teólogo João Calvino, né? O homem das mil mortes. Um dia eu vou explicar para vocês por que a alcunha de Calvino era o homem das mil mortes, né? Calvino apreciava muito os escritos de Agostinho. Os escritos de Agostinho têm um peso, né? Tem uma influência muito importante. Até hoje se debate sobre os conceitos criados ou descobertos ou apoiados pela figura de Agostinho de Hipona, né? Um homem que era um pagão, era um homem que vivia uma vida dissoluta. A mãe dele orava por ele durante muitos anos e ele, depois de converter-se, de crer em Jesus Cristo, ele se transformou em um gigante, né? Em um servo do Senhor que abençoou a vida da igreja em todas as épocas, né? A igreja da época dele e também ao longo da história. Agostinho, então, reage aos escritos de Pelágio e ele vai, então, escrever livros debatendo o conceito de livre-arbítrio, debatendo o conceito de graça divina, debatendo o conceito de queda, e aí finalmente falando um pouco mais aprofundadamente sobre salvação, sobre o que é que Deus fez, né, para pôr em execução seu plano salvador, o plano salvador dos homens, né? Então, no concílio de Éfeso, em 431, né, a cidade de Éfeso nem existe mais, mas o documento que saiu lá do concílio ainda existe. Se você pesquisar na internet, você vai poder ver, né, as decisões lá do concílio de Éfeso. E ali foi então condenada a doutrina de Pelágio, ou o pelagianismo foi considerado herético, né? Apesar de nunca ter sumido totalmente da Igreja Católica, ele então vai ficar ali, né, como um substrato, ele vai ficar ali debaixo, né, debaixo do pano e fomentando o pensamento, a reflexão teológica da Igreja Católica, até que na Idade Média a Igreja Católica, que havia apoiado a decisão de condenar o pelagianismo, era muito mais pelagiana do que agostiniana, né? Ela na prática
especialmente por causa de, na minha modesta opinião, também por causa de Tomás de Aquino, em certa medida, né, a igreja era bem pelagiana, né? Apesar que Tomás de Aquino ele comprou gato por lebre. Ele era tão aficionado em Aristóteles que o pelagianismo entrou pela porta do aristotelismo, mas não vem ao caso aqui agora. Queridos, o importante é que Pelágio, então, ele tinha uma visão em que ele atenuava a queda, ele aumentava, expandia a ideia de livre-arbítrio, né? Ele quase que conscientemente preferia o partido da salvação pelas obras, né? E Agostinho, então, em reação a isso, vem ensinar biblicamente algumas doutrinas preciosas até os dias de hoje, principalmente na Reforma, mas até os dias de hoje também. Lá, um pouco mais à frente, em 529, então surge a figura de João Cassiano, um teólogo também até relativamente conhecido, em que propõe a síntese entre agostinianismo e pelagianismo, né? Ele tenta fundir os dois sistemas e cria aquilo que nós conhecemos como semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo, tá certo? Que foi também considerado uma heresia, algo que destoava muito do ensino de Agostinho de Hipona, tá certo? O grande doutor da igreja, né? Então as coisas ficaram por aí durante a Idade Média. Na época da Reforma, Lutero era agostiniano de coração e alma, né? Ele era radical na defesa das doutrinas da graça, né? Mas ele convivia com algumas pessoas que, apesar de estarem ali, né, orbitando no seu ministério, no movimento da reforma, tinham algumas tendências pelagianas ou semi-pelagianas, né? Uma dessas pessoas, muito importante para a história da igreja, é Erasmo de Roterdã. Erasmo também vivia ali na região que vai ser importante para o nosso curso, que é a região da Holanda. Ele foi assim decisivo na compilação de um Novo Testamento grego, para que as pessoas pudessem voltar a ler a Bíblia nos originais, né? Lembre que um dos lemas da reforma também é vamos às fontes, ou seja, não vamos pegar a coisa já de terceira, quarta, né, fonte não, né? Não vamos pegar nada mastigado pelas outras pessoas, vamos até as fontes, né? E vamos fazer o nosso próprio estudo. Cada geração cristã precisa, né, manter o seu vínculo à Bíblia Sagrada, né, ao texto da Escritura, porque a Bíblia que é a palavra de Deus, amados. E Erasmo contribuiu muito com isso, mas ele tinha um pouquinho, né, ele tinha uma pitada ali de semi-pelagianismo, né? Ele se agoniava com a tendência radical de Lutero em defender as doutrinas da graça, né? Então ele é conhecido por ter escrito uma vez uma carta para Martinho Lutero, falando para Martinho Lutero assim: deixe Deus ser amor, né? E já daquela época havia essa confusão de que as doutrinas semi-pelagianas elas apresentam um Deus mais amoroso, o que não é verdade. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, lá no comecinho da Reforma, esse embate entre Lutero e Erasmo de Roterdã, né? Mas quando aparece João Calvino, que é reformador de segunda geração, ele então vai sistematizar, ele é o cérebro da reforma, né? Se Lutero é o coração da reforma, é o ímpeto da reforma, Calvino é o cérebro da reforma. Então ele vai sistematizar a doutrina reformada, né? E vai publicar os seus livros, que são famosos e influentes até o dia de hoje, né? E ele vai então partir, né, para a interpretação agostiniana das doutrinas que eu já citei, tá certo? Ele vai caminhar ali nas picadas que Lutero abriu, né? Então Calvino ele era
muito agostiniano, né? Ele tinha um apego à interpretação que Agostinho de Hipona fez das doutrinas da graça, tá certo? Agostinho morre, os seus assistentes pessoais ali, Teodoro Beza e outros, acabam morrendo também. A fé cristã reformada, então, especialmente no norte da Europa, ela avança muito, ela conquista espaços preciosos, né? O país após país foi então rejeitando a mentalidade católico-romana e foi adotando a cosmovisão calvinista, né? E isso então criou um impacto muito grande na Europa. A Europa ficou praticamente dividida em duas, né? A parte do sul ainda mantinha suas raízes católico-romanas e a parte do norte, então, adotou, né, de coração a reforma protestante, especialmente a reforma protestante de linha calvinista, né? A Holanda, por exemplo, é um país predominantemente calvinista, né? Foi um país que durante muito tempo teve ali uma forte influência calvinista, tá certo? Teve primeiro ministro que era calvinista, né? Tem universidades calvinistas até hoje, tá certo? Tem filósofos calvinistas, tem historiadores calvinistas, matemáticos calvinistas, que eu nem sabia que era possível existir, existe. A Holanda recebeu uma influência muito grande, tá certo? E foi ali na Holanda, né, que nasceu um mestre, um pastor, um teólogo, um professor universitário, também calvinista, chamado Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele, apesar de adotar e ser um assíduo leitor dos livros de exposição bíblica de João Calvino, né, ele começa a criticar algumas doutrinas interpretadas, ou criticar alguns tipos de interpretação oferecidos pelo reformador João Calvino, e ele começa a criar uma versão mais atenuada, mais leve de calvinismo, tá certo? Então foi Jacó Armínio, o responsável pela criação, né, pela ideia que leva seu nome até hoje, o arminianismo, né, que é algo que vai ser comentado e debatido durante todo o nosso curso praticamente, tá bom? Então, a partir disso, queridos irmãos, nós vemos o seguinte, que Jacó Armínio fez o seu trabalho ali, né? E um grupo de alunos universitários que concordaram com ele, depois da morte de Jacó Armínio, eles apresentaram um documento, né, à Igreja Reformada Holandesa, questionando algumas ênfases da interpretação teológica de João Calvino. Esse grupo de alunos universitários ficou conhecido como remonstrantes. E o documento deles ficou conhecido como a remonstrância. Era um documento que questionava a interpretação calvinista de algumas doutrinas da palavra de Deus. E nesse documento, eles em 1610, eles vão então apresentar a defesa de um tipo diferente de calvinismo. Eles vão apresentar aquela antiga ênfase de João Cassiano e de Pelágio sobre o livre-arbítrio. Vão tentar revisitar o tema do livre-arbítrio. Eles vão falar sobre a doutrina da predestinação também, uma doutrina polêmica, uma doutrina espinhosa, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela lá para frente, na aula, se eu não me engano, na aula 3. Eles vão falar sobre a extensão do valor da morte de Jesus Cristo. Algo que eles chamaram de redenção universal. Eles acreditavam que a escolha de Deus sobre o homem não era uma escolha incondicional, era uma escolha prevista, era uma escolha em que Deus
utilizou de alguns critérios encontrados no próprio homem para fazer essa escolha, né? Eles acreditaram que a morte de Jesus era uma morte vicária, substitutiva, como nós também, cristãos ortodoxos, acreditamos. Mas eles acreditavam que essa substituição valia para todas as pessoas desse mundo. Que ela era, assim, uma anistia, um certo tipo de anistia universal. Apesar de que essa anistia universal demandava uma resposta do homem. Mas era um tipo de anistia universal. Elas acreditavam que a obra que Deus faz em nós, através do Espírito, né? Olha lá, os ponto 2 e o ponto 3 são a obra que Deus faz por nós, na soteriologia, né? Na doutrina da salvação. O ponto 4 é a doutrina, e o ponto 5 é a doutrina que Deus faz em nós, é sobre aquilo que Deus faz em nós, no que diz respeito à doutrina da salvação, né? Então eles acreditavam que o Espírito Santo podia ser resistido quando ele então convidava, chamava corações de homens e mulheres pecadores para que esses conheçam o Evangelho, conheçam a graça do nosso Deus na pessoa de Jesus, né? Eles acreditavam que essa obra do Espírito Santo, esse chamado interior, era uma obra que o homem podia dizer sim ou não para ele. Tá certo? No final das contas, o juiz absoluto dessas coisas é o coração humano. Era isso que os remonstrantes acreditavam. E eles acreditavam, apesar de Jacó Armínio não acreditar, ele acreditava que o cristão, uma vez salvo, jamais poderia perder a salvação, né? Ele era aquilo que nós chamamos de papista calvinista. Eu não posso entrar agora nos pormenores dessa designação, mas isso era o que Jacó Armínio era, um papista calvinista. Ele ficou no meio do caminho entre Roma e Genebra, né? Entre o catolicismo medieval e a reforma protestante, certo? Mas apesar dele ser firme quanto à doutrina da preservação dos santos, a doutrina da segurança da salvação, os seus alunos acreditavam na perda da salvação, né? Eles foram assim, eles levaram as consequências lógicas de seu sistema até o fim, né? Radicalmente, e acabaram ensinando até aquilo que o mestre deles não ensinava, certo, queridos? Olha só, aí o que acontece? Algum tempo depois, não é? Chega a ser muito, mas algum tempo depois, a Igreja Reformada Holandesa, percebendo que aqueles ensinos estavam se espalhando, ela então vai convocar em 1618 um sínodo, né? Uma reunião eclesiástica de líderes e de representantes com poder de anátema. O que quer dizer isso? Eles tinham poder de decidir, divulgar a doutrina correta e condenar eclesiasticamente, pelo menos, a doutrina incorreta, né? Segundo eles, obviamente. A doutrina que eles julgavam incorreta. Então, meus queridos, eles vão convocar esse sínodo, um sínodo representativo, um sínodo grande, um sínodo que contava com mentes assim brilhantes, né? É claro que lá pelo andamento do sínodo, né, coisas lamentáveis aconteceram a ponto de alguns delegados do sínodo exigirem, né, a punição civil daqueles que não concordavam com ele. Então a autoridade civil da Holanda acabou sendo envolvida no debate ali do sínodo de Dort, né? Era algo comum da mentalidade da época. Hoje mesmo os cristãos reformados de hoje, obviamente não teriam esse tipo de atitude, né? Isso aqui era uma reunião de cunho e sob autoridade eclesiástica, né? Não deviam ter envolvido o poder civil em altura nenhuma da conversa aqui, né?
mas infelizmente houve essa inclusão do poder civil, tá certo? E aí foi nesse sínodo de Dort, um sínodo que contou, como eu disse, com muitas cabeças brilhantes, gente vindo de outras partes da Europa, que a igreja deu a sua resposta para o documento dos remonstrantes. E a resposta para o documento dos remonstrantes foi esse documento que nós temos em mãos até hoje, né? Os cânones de Dort, né? A cidade holandesa, na verdade, chama Dordrecht, né? Mas, para resumir, ficou Sínodo de Dort. Tá certo? Qual foi a resposta do Sínodo? Diante da ênfase sobre o livre-arbítrio, eles agora defendiam, sistematizaram e resumiram, né, toda essa questão sobre a doutrina do pecado e da queda em um conceito que eles chamavam de depravação total. Diante da eleição condicional, eles apresentaram um conceito de eleição incondicional. Diante da redenção universal, eles falaram sobre uma expiação limitada, né, definida. Uma expiação que vem no contexto de um pacto feito na eternidade. Muito interessante a visão deles. Ao invés de uma graça irresistível, eles então procuraram fazer uma divisão muito clara entre chamado externo e chamado interno. E a esse chamado interno, eles então colocaram aí o conceito, batizaram esse chamado interno desse conceito de graça irresistível, né? E debaixo ou frente à ideia da perda da salvação, eles apresentaram a ideia da perseverança dos santos, ou perseverança final dos santos, como eles gostam de dizer, certo? E assim nasce, né, os 5 pontos do calvinismo, que é um resumo mnemônico, né, um acróstico. O que é mnemônico? É uma coisa que é feita para te ajudar a lembrar com facilidade acerca de algum conteúdo. Então eles pegaram os cânones de Dort, resumiram cada postulado principal, pegaram as palavras em inglês, né, e criaram um acróstico. O que é acróstico? Eles pegaram as primeiras letras de cada, né, conceito que foi ali apresentado, tá certo? E através dessas primeiras letras, olha lá, do T, o U, o L, o I e o P, né, o tulip, eles então divulgaram, né, com essa ferramenta mnemônica, o conteúdo que havia sido então debatido e que havia sido aprovado no Sínodo de Dort. É por isso que a flor tulipa, que é a flor símbolo da Holanda, né, também, uma das flores símbolo da Holanda, ela veio a ser então, né, um símbolo da fé reformada também, junto com a mãozinha do coração, que tem um símbolo muito bonito que João Calvino elaborou, a cruz celta, que é a cruz com um círculo atrás, né, ou seja, a cruz é a porta da eternidade, e um dos símbolos também muito bonito a respeito da fé calvinista é a flor tulipa, tá certo? E o tulip, que é tulipa em inglês, veio a ser esse acróstico. O que muito pouca gente sabe é que, além de ser um acróstico para facilitar a memória, né, uma ferramenta mnemônica, o tulip era usado também como resumo evangelístico. Sabe? Muito poucas pessoas sabem disso hoje. Era colocado. Às vezes as pessoas perguntavam umas para as outras: você crê em alguma coisa? Ele dizia: sim, eu creio na tulipa. E aí eles diziam: crê na tulipa? Como assim? Aí eles explicavam a partir então, né? Parece muitos cristãos lá da antiguidade que fizeram um acróstico com a palavra peixe em grego, né? O ictus, que era a frase Iesu Christu Theos Huios Soterion, né? Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por isso que o peixe era um símbolo dos cristãos antigos, né? Era a primeira profissão de fé dos cristãos antigos era o peixinho, né? Jesus Cristo, Filho de Deus,
é meu Salvador. Né? E lá na frente, 1618, 1619, então aparece um outro acróstico, né, que agora remete nossa memória a uma flor muito bonita que é, tá certo? Queridos, hoje em dia, por causa assim do desgaste de algumas palavras que já foram usadas durante muitos anos ali durante a história da teologia, né? Hoje em dia, alguns teólogos preferem mudar a terminologia da tulipa, tá certo? Eu vou subir aí esse nosso PowerPoint, tá certo? Lá para a sala de aula virtual, para que você possa descobrir aí, perceber que alguns dos mais proeminentes teólogos da nossa época, o Dr. James Montgomery, o Dr. R.C. Sproul, falecido recentemente, né? E o Dr. Greg Foster, eles preferem usar um outro tipo de terminologia, tá certo? Eles preferem um palavreado que facilite para o estudante de hoje a conhecer, então, o conteúdo que foi decidido lá no Sínodo de Dort, tá bom? Por favor, tome conhecimento dessas coisas aí e veja se elas te ajudam a compreender melhor aquilo que os delegados eclesiásticos lá do Sínodo de Dort pretenderam transmitir, né, a todos aqueles que um dia tivessem contato com o seu documento. E por fim, meus queridos irmãos, lá isso aqui, por fim eu gostaria de encerrar nossa aula aqui colocando um material de apoio, tá certo? Para você que tem interesse e deseja se aprofundar sobre esses temas e sobre a história, né? Você pode então adquirir, procurar um desses livros aí, né? Um livro é do Dr. Sproul, outro do Paulo Anglada, também falecido recentemente. O Dr. Paulo Anglada, colega de ministério, né? Ele escreve um livro em língua portuguesa que teve uma influência relativamente boa aqui no nosso país, né? Ele fala com bastante facilidade e ele consegue, aí nesse livro, Calvinismo, na minha época se chamava As Antigas Doutrinas da Graça, né? Ele consegue dar uma visão assim bem prática do que significa, né? Você acreditar na interpretação calvinista das doutrinas da graça apresentadas na Bíblia, né? Quais são as implicações disso? Mas eu deixo como material de aprofundamento o livro do Dr. Sproul, né? O que é a teologia reformada, o livro de Paulo Anglada, Calvinismo, 5 pontos do John Piper, muito conhecido, pregador americano, e também os 5 pontos do Calvinismo, né? De W.J. Seaton, né? Que era um livro muito conhecido, é um livretinho, você numa sentada lê esse livro, tá certo? É um livro bem legal, bem introdutório para você conhecer